Olá para você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje eu resolvi compartilhar para vocês em vídeo a respeito de uma pergunta que fizeram para mim que eu achei bem pertinente, digamos assim. Perguntaram para mim se foi difícil para mim escolher um tema, né, para eu trabalhar na minha proposta de dissertação para a seleção de mestrado. Então, eu vou trazer para vocês aqui a minha experiência, tá, com isso e algumas dicas também que podem ajudar vocês a determinar qual tema, né, qual pergunta de pesquisa vocês podem elaborar para submeter na sua seleção de mestrado e ter uma maior chance de ser aprovado. Bom, para você que não me conhece, né, que está assistindo a um vídeo desse canal pela primeira vez, eu sou enfermeira e ano passado eu passei pelo processo seletivo de mestrado da Escola de Enfermagem da USP, né, no programa de pós-graduação em Gerenciamento em Enfermagem e Saúde. E se quiser saber mais detalhes, né, sobre esse processo, eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês, que eu já fiz um vídeo a respeito sobre como foi o processo e quanto eu gastei nesse processo, que é muito importante. E assim, para falar a verdade para vocês, para eu escolher o meu tema para eu trabalhar na proposta de dissertação do mestrado, não foi muito difícil para mim. Na verdade, não foi nada difícil, viu? Para eu escolher um tema, porque eu estava tentando para o programa de pós-graduação de Gerenciamento em Enfermagem e Saúde, e é da gestão, né? Eu gosto da gestão. Eu passei 2 anos trabalhando na residência na Secretaria Municipal do Recife e na Secretaria Estadual de Pernambuco. Então, eu passei 2 anos trabalhando na gestão. Era algo que eu tinha familiaridade, era algo que eu gostava de fazer. Sim, porque eu digo que não foi nada difícil para eu escolher um tema dentro disso, né? Porque gestão e saúde é um leque enorme de opções para você trabalhar. Mas acontece que eu mandei um e-mail, né, para a orientadora que eu iria tentar a minha seleção de mestrado, falei do meu interesse e perguntei qual é a temática que ela estava trabalhando naquele momento. E ela me respondeu que era educação interprofissional em saúde. Então, estava aí o meu tema escolhido. Eu iria trabalhar com educação interprofissional. Gente, eu fiquei feliz com a resposta dela. É o interesse dela, né, que ela está estudando no grupo de estudo dela e ela quer projetos voltados para essa área. Muitas pessoas criticam essas questões, né, porque dizem que isso cria amarras na gente, né, na nossa criatividade, nas opções de a gente variar, da gente inovar. Mas como ela está nesse momento focando nessa temática, se eu não estivesse interessada nisso, eu poderia muito bem ir atrás de outro orientador e mandar um e-mail, né, para outros orientadores do programa, né, encontrar outras temáticas que estivessem mais relacionadas com o meu interesse. Mas como era educação interprofissional, é algo que eu gosto muito de trabalhar, né? Eu sempre gostei da parte de educação em saúde, da parte de educação para a saúde. Durante a minha graduação, eu trabalhei com a educação permanente em saúde. Na residência, eu me aproximei mais da educação continuada e também da permanente. E também tive alguns momentos, algumas experiências com a educação interprofissional, mas eu nunca tinha estudado educação interprofissional a profundo, né, de modo a ler a literatura científica disponível ou fazer algum projeto, algum programa relacionado. Então, quando ela deu essa resposta, eu fiquei muito feliz, né, por saber que eu poderia casar o interesse meu com essa oportunidade que surgiu para mim fazer esse mestrado com ela. De novo, dar uma olhada aqui na história de como aconteceu toda esse processo para eu tentar justamente um mestrado nesse programa aqui na USP. Então, com a mente aberta, eu comecei a ler mais sobre o assunto, né, para determinar qual seria a minha questão de pesquisa e qual o objeto de pesquisa que eu iria escrever na minha proposta de dissertação para a seleção. Aí, nesse período, eu estava na minha residência, né, e mais especificamente eu estava trabalhando na Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco. E lá, a gente teve a oportunidade, né, ia ser ministrada uma palestra para o pessoal da gestão que estava atuando na educação sobre o quê? Educação interprofissional em saúde. Gente, essa palestra não poderia ter vindo em melhor hora para mim. Eu fiquei muito animada de saber que ela ia acontecer e já fui conversar com a minha preceptora para ver se eu poderia participar, né? Contei toda a história para ela e ela permitiu, até porque era um momento interessante, né, importante para ser discutido e ela acreditava que iria contribuir para a minha formação. Então, quem ministrou essa palestra foi o professor Dr. Marcelo Costa, da UFRN, né, ele participa da Rede de Trabalho Interprofissional em Saúde do Brasil, então ele está muito de dentro, né, com a disseminação da educação interprofissional
em âmbito nacional, justamente porque o pessoal da educação, né, lá da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, queriam incrementar a educação interprofissional nas suas atividades curriculares, nas suas formações continuadas para os seus trabalhadores do Estado. Eles já faziam essa prática, mas eles queriam um suporte teórico maior, né, teórico e metodológico, para a produção dessas formações. Então, foi realizada essa palestra e no final dessa palestra, claro que eu não perdi a chance, né? Eu fui conversar com o professor Marcelo e contei para ele a minha situação, né? Contei que eu ia tentar uma seleção de mestrado para a USP e perguntei para ele se ele tinha dicas, né, de temas, de objetos de pesquisas que eu poderia abordar na minha proposta, né? Se ele tinha alguma ideia do que estava mais sendo trabalhado na educação interprofissional, do que estava sendo mais necessitado de pesquisa, e ele acabou que me deu duas ideias, né, duas propostas que eu poderia dar para o meu mestrado, até porque ele conhecia a minha orientadora que eu ia tentar a seleção. Então, foi tudo perfeito. E uma dessas propostas que ele me indicou fazer, elaborar, foi a que eu tentei para a seleção. A minha orientadora gostou da proposta e, juntamente com as demais etapas do processo seletivo, eu acabei passando, né, para o mestrado. E assim, a orientadora gostou da minha proposta, né? Porque muitas vezes uma proposta de mestrado, ela não serve só para você continuar seguindo aquela proposta durante todo o desenvolvimento da sua dissertação. Muitas vezes você vai mudar o seu objetivo que você elaborou, a sua questão de pesquisa. O foco muitas vezes muda. A proposta ela serve muito para os professores analisarem o seu conhecimento, o quanto você sabe, né, de metodologia de pesquisa, de como você escreve num artigo científico, de como você elabora um objetivo, de como você sabe casar, sabe, todos os elementos do projeto de pesquisa, de construir a viabilidade dele. Então, muitas vezes os professores querem ver isso na elaboração do seu projeto, e principalmente como você escreve. Então, eu acabei não desenvolvendo a proposta de mestrado que eu submeti de início, tá? Porque já havia outra mestranda dela que estava justamente fazendo o que eu iria propor fazer. Então, eu tive que começar do zero novamente, buscar na literatura um gap, né? Uma questão de pesquisa para ser elaborado. Finalmente hoje eu posso dizer a vocês que a gente já decidiu sobre isso, né? Estamos caminhando devagar, com muito estudo, com muita leitura, mas já está 20% caminhado, eu diria. Então, essa foi a minha experiência e agora eu vou falar para vocês algumas dicas que podem ajudar vocês na escolha do tema para uma proposta de dissertação, para alguma seleção que vocês queiram tentar. Isso também serve, claro, para a tese de doutorado ou até para monografia mesmo. Então vamos lá. A primeira dica eu já dei ela muitas vezes aqui nesse canal, tá? Que é você primeiro procurar os editais anteriores do programa de mestrado, de doutorado, né, das seleções anteriores que você quer tentar. E ali você vai procurar quais são os professores, orientadores que você pode escolher para submeter a sua proposta. A partir disso, né, você já vai para a minha segunda dica, a próxima etapa, que seria procurar esses professores pelo currículo Lattes. Você vai procurar o currículo Lattes dele. E o que você vai observar no currículo Lattes dele? Primeiro, você vai ler o resumo do currículo Lattes, né, aquela parte mais em cima, onde ele coloca toda a formação, né, e toda a área de atuação dele. Então, ali você vai observar justamente isso, que ele coloca quais são as áreas que ele trabalha, né, de modo mais focado. Depois, no currículo Lattes, você vai buscar pelo grupo de pesquisa, certo, que ele lidera. Então, você vai ver o título, qual é o foco do grupo, qual é a descrição, qual é o objetivo, tá? E depois, no currículo ainda, você pode olhar quais são os projetos, né, que eles têm com os alunos deles, qual o título do projeto, qual é o foco que ele está trabalhando, e também dar uma olhada nas últimas publicações, né, em revistas científicas que ele fez e capítulos de livro também, se tiver. Tudo isso vai te dar um cenário, né, um cenário inicial do que ele trabalha, sobre o que ele mais tem estudado, o que pode te ajudar a escolher a sua vertente para a sua proposta. Gente, outra dica, né, terceira dica. Se você conseguir o e-mail desse orientador que você está interessado, manda um e-mail para ele, né? Faz que nem eu, não custa nada tentar. O máximo que você pode ter é nenhuma resposta ou um não, mas isso não vai interferir em nada. Bom, próxima dica, gente.
Sabendo do tema, né, que esses professores orientadores dessa seleção de mestrado que você quer tentar trabalham, você vai ver os temas que vocês mais têm afinidades, que vocês mais gostam de trabalhar com, tá? Porque aqui a gente está falando de uma proposta de dissertação de mestrado. Então, é um trabalho, né, que você vai desenvolver por 2 anos, lendo muito, quase todos os dias, a respeito desse tema, a respeito do objeto de pesquisa, tá? E sem dizer que esses 2 anos podem se estender por mais 4 anos, né? Se você quiser embarcar no doutorado e ter esse título. E sem falar também, né, que a proposta de mestrado, ela vai ficar no seu currículo, né? Você vai ser reconhecido por causa dessa proposta, por causa da sua dissertação, né? Por causa do seu título. Então, pensem bem no tema que vocês querem trabalhar, porque normalmente vai ser um tema que vai aparecer na sua vida, né, durante toda a sua carreira profissional e acadêmica. Pronto, você viu quais são os professores que fazem parte da seleção, viu o currículo desses professores, escolheu o seu tema, né, que você mais gosta de trabalhar, o seu objeto de pesquisa. Começa agora a fazer uma revisão da literatura. Começa a ler, né, os estudos mais recentes, no que eles têm trabalhado sobre esse tema, quais são os gaps existentes, né, quais pesquisas a ciência, a literatura científica está precisando para que o próximo passo do conhecimento a respeito desse tema seja dado. O que a literatura, o que está faltando ser publicado na literatura a respeito disso? Quais são as vertentes, quais são as temáticas, os aspectos desse tema. Então você pode determinar o que já se sabe sobre esse tema, o que já está bem evidenciado na literatura sobre o tema, o que falta pesquisar sobre, qual perspectiva, qual a necessidade que a literatura está apresentando. A partir daí você já pode determinar a sua questão de pesquisa para a sua proposta de dissertação. E se tiver dúvidas sobre como elaborar essa questão de pesquisa, eu vou deixar aqui em cima para vocês também um vídeo a respeito. E a minha última dica a respeito disso é que se você tem um amigo, né, que trabalha nesse tema, se você tem algum professor próximo, né, algum pesquisador próximo que trabalhe dentro dessa temática, pergunte a eles a opinião deles, né, como eu fiz com o professor Marcelo, pergunte a eles o que eles acham, né, quais os temas que eles acham que seria interessante você abordar, ou até mesmo outros pesquisadores da área aí que sejam reconhecidos e muitas vezes disponibilizam facilmente o seu contato de e-mail, muitas vezes pelo currículo Lattes dele. Você pode mandar o e-mail e saber da opinião desses pesquisadores, né, que já são reconhecidos aí na área. De novo, por que não tentar, né? Então por hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas dicas. Lembra de dar o gostei aqui embaixo, tá? Aproveita e já se inscreve no canal, que toda semana eu tô trazendo aqui informações, compartilhando experiências com vocês. E comenta aqui embaixo pra mim o que você achou dessas dicas, né? Se você acha que elas serviram pra você de alguma forma. E se você tem algumas outras que poderiam dar certo também. Até o próximo vídeo e até mais!